Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel Rodrigues e você está no canal Pregando Evangelho. Esse vídeo ele faz parte da playlist Bereanos Análise, onde eu tenho um propósito de analisar pregações, questões espirituais e assuntos que sejam relevantes para nós comentarmos. E antes de iniciar essa análise bíblica, eu quero esclarecer aos irmãos e àqueles que estão assistindo e ainda não são inscritos no canal, a análise bíblica que eu faço não tem o intuito apenas de comentar sobre o ocorrido, como se fosse um canal de informação, ou canal de notícia ou fofoca, mas sim devemos aproveitar esse cenário para ensinar a palavra de Deus. E eu trabalho com o YouTube há mais de 6 anos e sei que essa plataforma do YouTube, eles trabalham com algoritmo, ou seja, se eu fizer um vídeo, por exemplo, falando sobre como os cristãos devem lidar com a morte de pessoas que fizeram mal ou assassinos, o vídeo do meu canal não vai ter tanta relevância do que eu usar esse assunto que está nos mais pesquisados do momento em todas as redes sociais. E eu pretendo usar essa oportunidade para pregar a palavra de Deus e exortar os irmãos e glorificar o teu santo nome. Então, meus irmãos, sem mais delongas, vamos à análise bíblica agora do nosso estudo. O assunto mais comentado do momento é sobre o homem chamado Lázaro Barbosa. Aos 32 anos, ele tinha uma extensa ficha criminal, fugiu 3 vezes da prisão e ele era acusado de diversos crimes, por exemplo, assassinando uma família inteira. O criminoso estava há 20 dias fugindo de uma força-tarefa com mais de 270 agentes, cães farejadores, drones, e hoje, dia 28, segundo relatos policiais, ele trocou tiro com os policiais e foi alvejado e veio a falecer não resistindo aos ferimentos. E muitos estão comemorando esse ocorrido, pois foram dias de angústias para a população lá de Goiás. E Jair Bolsonaro, o presidente do Brasil, já comentou em seu Twitter que o CPF dele foi cancelado. Inclusive, muitos cristãos estão dizendo a mesma coisa que o Bolsonaro. E um youtuber, por exemplo, muito famoso, chamado Diego Rox, ele que se diz protestante, frequenta igrejas presbiterianas e tradicionais, disse aos 3 minutos e 17 segundos do seu vídeo. Veja essa citação de alguém que se diz cristão. E eu espero, como cidadão de verdade, que isso tenha acontecido se referindo à morte de Lázaro. Não vou esconder isso, porque esse monstro vivo é oxigênio desperdiçado. Mas, meus irmãos, o que a Bíblia fala sobre comemorar sobre a morte de ímpios? É uma atitude bíblica? É uma característica de um verdadeiro filho de Deus se regozijar diante da morte de alguém? Devemos ressaltar também, meus irmãos, que Lázaro Barbosa foi descrito pelos seus próprios familiares que antes ele era um pregador evangélico, e podemos concluir que ele é alguém que se apostatou da fé. E isso complica mais ainda a posição de muitos ditos cristãos nominais em comemorar a morte de alguém. E eu creio, meus irmãos, que nós devemos ter a mente de Cristo e seguir os passos do nosso Senhor. Então, o que Jesus faria diante da morte de Lázaro Barbosa ou outras pessoas que cometeram tais atrocidades, meus irmãos? Vamos ao texto bíblico do nosso estudo. Diga-lhes: juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos, porque iriam morrer, ó nação de Israel. Ezequiel no capítulo 33, do versículo 11. Nesse versículo, meus irmãos, Deus está dizendo ao profeta Ezequiel que ele não tinha prazer na morte do ímpio, do pecador, porém o nosso Deus amoroso, misericordioso, nos chama ao arrependimento e salvação. Essa é a compaixão divina, misericórdia a todos nós pecadores, e não somente a um grupo seleto de pecadores, mas a todos nós. Porque as escrituras dizem que não há um justo na terra, meus irmãos, nenhum sequer. Não há um homem nesse mundo que não possa dizer que não precise da graça e misericórdia de Deus. Todos nós somos filhos da ira e merecedores do inferno. E esse mesmo ensino é ressaltado pelo apóstolo Pedro nas escrituras. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês,
não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro no capítulo 3, do versículo 9. E nessa passagem, o apóstolo Pedro ele está corrigindo a visão equivocada de muitos a respeito do retorno de Cristo. E os escarnecedores, eles estavam dizendo que o retorno de Cristo era demorado e tudo permanecia da mesma maneira desde o início do mundo. E eu não quero entrar muito na exegese do texto, mas eu quero extrair o ensino principal do apóstolo Pedro, que Deus tem uma imensa capacidade de ser paciente, misericordioso, antes de demonstrar sua ira e justiça sobre nós pecadores. Cristo ainda não voltou, meus irmãos, porque Deus está demonstrando a sua infinita misericórdia sobre todos nós pecadores, inclusive sobre o Lázaro Barbosa. E há inúmeros exemplos na Escritura da paciência de Deus e sua longanimidade sobre os pecadores. E talvez um dos mais conhecidos seja do Filho Pródigo. Deus suporta inúmeras blasfêmias contra o seu santo nome todos os dias, os assassinatos de milhares de bebês, a hipocrisia de muitos ditos cristãos. E todos nós precisamos enxergar que Deus já teve muita paciência conosco. Se você agora, por exemplo, está respirando, agradeça a Deus, porque esse é um sinal da sua graça para a sua vida, pela qual você não tem direito. E um pregador do passado, ele disse que o primeiro passo para um homem ir para o céu era ele enxergar que ele merece o inferno, meus irmãos. O primeiro passo de todos nós é nos enxergarmos como grandes pecadores. Todo homem nas Escrituras que teve um encontro genuíno com Deus se sentiu um miserável pecador. E eu não vejo, por exemplo, necessidade de comentarmos sobre esses textos bíblicos, porque eu já fiz um estudo aqui no meu canal, meus irmãos, falando a respeito disso. Se você se interessar, assista no link que vai aparecer aqui em cima nos cards, meus irmãos. Então esse é meu primeiro argumento, meus irmãos. Se Deus não tem prazer na morte do ímpio, quem somos nós para rirmos? Fazemos chacotas com a morte alheia? Quão longe muitos estão do verdadeiro cristianismo bíblico, quão longe muitos estão de Jesus nesse exato momento. E novamente nós podemos aprender diretamente com as palavras do nosso Salvador, Jesus Cristo. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Mateus capítulo 5, do versículo 4. O Sermão do Monte, ele descreve as reais características de um genuíno Filho de Deus. E se uma dessas características estiver ausente da vida de alguém, examine-se a você mesmo, pois é uma grande evidência de você não pertencer ao reino de Deus. O que significa, meus irmãos, chorar nesse contexto? Significa chorar pelos seus pecados, pelas suas transgressões cometidas contra um Deus totalmente amoroso, santo. Mas não para por aí. Qual é a última vez, por exemplo, que você chorou pelos seus próprios pecados? Existem lágrimas em seus olhos ou somente palavras de condenação às outras pessoas? O chorar também se refere a chorar pelo pecado do seu próximo e pelo estado terrível que se encontra a humanidade. Jesus chorou, meus irmãos, e faríamos bem em seguir os passos do nosso mestre. Jesus chorou, por exemplo, quando as pessoas rejeitaram ele em Jerusalém. Veja o texto bíblico. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. Lucas capítulo 19, do versículo 41. E encontramos também o relato do evangelista Mateus acerca das palavras de Jesus e da sua grande compaixão. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como uma galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Mateus capítulo 23, do versículo 37. E o apóstolo Paulo, ele também se compadeceu da mesma maneira que Jesus, quando ele viu a rejeição de Israel, e ele escreve em Romanos 9 que tinha grande tristeza e constante angústia no seu coração. E o que podemos aprender com esses textos, meus irmãos? Deus se entristece com a morte dos ímpios. Jesus chorou por Israel quando rejeitou ele, os profetas, e os seus discípulos são chamados a chorar pelos pecados do seu próximo. Quantos exemplos eu poderia dar, meus irmãos, de pessoas que se dizem cristãs, mas escarnecem dos ímpios, daqueles que estão sem Cristo, de pessoas que zombam dos pecados do próximo e riem da cara deles. Isso acaso é ser cristão? Ou isso não é uma atitude farisaica? Creio que a Bíblia recomenda a todos nós chorarmos
com aqueles que choram e nos alegrar com aqueles que estão felizes também. E eu não creio que seja uma atitude cristã dizer com um sorriso na cara estampado, com desdém de uma pessoa, que o CPF dela foi cancelado. Infelizmente essa atitude não é nova e os próprios discípulos de Jesus que andaram com ele cometeram esse grave erro. O Senhor Jesus enviou mensageiro, por exemplo, às vilas dos samaritanos e os samaritanos não quiseram acolher ele. Então Tiago e João, tendo conhecimento disso, olha o absurdo que eles falaram. Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Lucas capítulo 9, do versículo 54. Tiago e João fizeram um pedido absurdo de destruir os samaritanos. Contudo, o nosso Senhor voltou-se para eles e os repreendeu. Os dois discípulos, eles haviam se tornado culpados de formar e exercer um juízo final contra aqueles samaritanos, pedindo a destruição deles. Esse tipo de atitude que Jesus tem em mente e repreende, pois o julgamento final pertence somente a Deus. Não está em nossas mãos o veredito final de cada pessoa nesse mundo, meus irmãos. Deus assevera isso na sua palavra. A mim pertence a vingança e a retribuição. No devido tempo, os pés dele escorregarão, e o dia da sua desgraça está chegando, e o seu próprio destino se apressa sobre eles. Deuteronômio no capítulo 32 ao versículo 35. Então, ao invés de nós nos regozijarmos e exigirmos qualquer tipo de vingança contra qualquer pessoa, nós devemos lembrar que somos pó e a vingança pertence somente a Deus, pois da mesma maneira que você julgar alguém, você está aumentando o seu juízo no dia do julgamento final de Deus. E eu queria concluir esse argumento com um dos maiores exemplos de alguém que perseguiu a igreja de Cristo e mandou matar inúmeros cristãos lá na igreja primitiva. Não foi um dos maiores apóstolos que pregou o evangelho por muitos lugares, o maior missionário do cristianismo, isso mesmo, foi o apóstolo Paulo, meus irmãos. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Atos capítulo 8, do versículo 3. E apesar de Saulo ser discípulo de Gamaliel, ele não tinha a mesma moderação que o seu mestre. Lucas registra Saulo como um homem determinado a eliminar a igreja de Jesus Cristo. Paulo, após a sua conversão, quando ele teve aquele encontro maravilhoso com Cristo em Damasco, ele descreve que ele era cego pelo seu zelo e ele se considerava como uma besta selvagem e ele começou a ser perseguido pela fé que antes ele perseguia. E será que porque nós temos bons olhos e simpatia com Paulo, quando nós olhamos suas cartas, a sua eloquência, a sua profundidade em ser um homem inspirado pelo Espírito Santo de Deus, será que nós teríamos a mesma simpatia se esse mesmo homem antes nos jogasse numa prisão para sermos condenados por causa da nossa fé? Ou mandar matar sua mulher porque ela crê em Jesus Cristo? Meus irmãos, Paulo se considerava o pior dos pecadores, mas mesmo assim a graça de Deus alcançou aquele homem. E nós aprendemos com o apóstolo Paulo que não há limites para o amor e a graça de Deus. E se Deus converteu o coração de Paulo, nós devemos clamar e chorar pela conversão de qualquer pessoa. Não há coração tão duro que Deus não possa alcançar, meus irmãos. E após ter esclarecido qual deve ser a atitude dos cristãos em meio à morte de uma pessoa, de um ímpio, eu queria comentar sobre a atuação da polícia. Muitos na internet ficaram indignados, estão indignados ainda, com a atuação da polícia em matar o Lázaro. Não querem adentrar em teorias de conspiração que muitos estão já dizendo na internet sobre isso ou aquilo, porque muitos estão alegando que os policiais poderiam ter prendido ao Lázaro ao invés de matá-lo. Não quero tratar de especulações, mas sim sobre o poder da polícia. E, por exemplo, meus irmãos, Paulo escreve em Romanos 13 que toda autoridade é constituída por Deus e todos aqueles que se rebelam contra as autoridades receberão a punição delas. E a punição da autoridade no texto bíblico se refere como se Deus estivesse punindo aquela pessoa. Lógico que se isso for utilizado de maneira legítima, veja o texto bíblico. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos.
pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem, mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta espada sem motivo, é serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Romanos capítulo 13, do versículo 2 ao 4. Lázaro se rebelou contra as autoridades, não acatando o chamado de se entregar, e permaneceu foragido durante 20 dias. E ao se rebelar contra a autoridade, você se rebela contra Deus. E segundo o texto bíblico, a autoridade ela porta espada, se referindo ao contexto romano dos soldados. Mas nos dias de hoje é o porte de armas. O policial, meus irmãos, tem um total direito, segundo a lei de Deus, para punir um criminoso a pena capital de morte, caso mesmo não se entregue. Por isso nós devemos agradecer sim aos policiais que exercem a sua função corretamente e protegendo a sociedade de homens como Lázaro. E agora, indo ao final do estudo, eu quero trazer aplicações rápidas. Diante desse ocorrido do falecimento do Lázaro, nós vimos que a posição de nós cristãos não deve ser de zombaria, mas choro e lamento, pois uma vida se foi. Isso muitos têm falhado e precisam se arrepender dessa prática pecaminosa, pois Lázaro Barbosa foi alguém que não se arrependeu dos seus pecados e cometeu atrocidades contra inúmeras famílias. Que Deus conforte, meus irmãos, o coração dos familiares que tiveram uma perda tão grande em crimes tão cruéis, e devemos também agradecer aos policiais, como ressaltei, se for comprovado que eles agiram corretamente, sem malícia, pois muitos não queriam que o Lázaro Barbosa ele estivesse vivo, mas sim morto. E é importante eu ressaltar, meus irmãos, que eu não quero dar a impressão de ser hipócrita, pois eu creio que eu posso ser acusado de hipocrisia nesse vídeo, por não ser a minha família que sofreu tal barbaridade. Mas nós cristãos não podemos agir pelas nossas emoções, por sede de vingança. Deus é o justo juiz e no dia do juízo todos aqueles que tentaram fazer justiça com as suas próprias mãos verão a justiça de Deus que é perfeita e santa. Então temam, meus irmãos, porque somente Deus é o justo juiz e Ele está de braços abertos para receber todos os tipos de pecadores arrependidos. Essa é a verdade das Escrituras. E essa foi mais uma análise bíblica aqui no canal, meus irmãos. Se você gostou, deixe o seu like, isso é muito importante para o crescimento do canal. Comente também mostrando a sua discordância, caso você tenha, principalmente com argumentos bíblicos, meus irmãos, isso é importante. Se inscreva também se ainda não é inscrito, para sempre estar acompanhando novos estudos, trecho de pregações aqui no canal. Que Deus abençoe todos vocês e que esse estudo seja muito edificante.